Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais essa edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, a Logicalis acredita na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as perguntas pelo chat e faremos o possível para responder todas no período do evento. Caso a gente não consiga, e depois a gente responde para vocês, ok? Esse evento ele vai ser gravado e ele vai ficar disponível na nossa plataforma do YouTube do Logicalis Webinar Academy. Hoje o nosso tema é das tecnologias de precisão às de decisão, a evolução digital no agronegócio. Dentre os fatores que contribuem para o avanço contínuo do agronegócio, destaca-se a adoção de tecnologias digitais e da agricultura de precisão, permitindo a produtores e agroindústrias o avanço para a agricultura de decisão, na qual pontos operacionais e produtivos se somam a aspectos de gestão e de negócios. No webinar de hoje, nós vamos abordar as tendências e soluções do setor e quais são as tecnologias de internet das coisas que possibilitam hoje os primeiros passos para essa evolução. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu convido aqui o Vitor Knopp, que é gerente de consultoria de agronegócios na Logicalis, e o Frederico Correia, que é arquiteto de soluções no agronegócios na Logicalis. Meninos, é com vocês. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos os participantes que estão dedicando o tempo de vocês para acompanhar mais um webinar aqui da Logicalis. Quero dizer a todos que eu, o Frederico, a Joyce, a Luciana Marques, que está acompanhando o nosso webinar aqui também, desejamos a todos que todos estejam bem nesse período difícil aí de pandemia da Covid, que todos vocês e todas as famílias atravessem esse período da melhor maneira possível. E programamos esse webinar para comemorar, né, celebrar aí mais uma safra recorde e as últimas reportagens aí da mídia especializada falando, comentando cada vez mais da adoção de tecnologias da agricultura de precisão e destacando as tecnologias digitais, né? Então, obrigado a todos, espero que vocês aproveitem esse webinar e não hesitem em mandar as suas perguntas aí para nós. Eu vou fazer uma rápida introdução, depois a gente vai falar dessa evolução digital no agronegócio. A Logicalis, ela prima por abordar não só a tecnologia, mas o impacto e os benefícios para as pessoas e para os processos, né, profissionais, executivos, os processos das empresas, dos departamentos, dos negócios, das operações. E a gente faz uma conclusão e vamos fazer uma proposição de trabalho para o mercado, para o setor, daquilo que a Logicalis entende que é jornada digital, desde infraestrutura até nível de aplicação, até o impacto sobre os negócios, né? Para fazer essa introdução, vou fazer uma breve provocação. Tem uma edição recente aí do Globo Rural, trouxe o professor Steve Sonka, da Universidade de Illinois, né, Chicago, lá nos Estados Unidos, que é um dos centros de agronegócio global, onde ele diz, permitam-me a leitura aí, eu quero reforçar essa mensagem. Vemos muitos avanços para melhorar a eficiência e aumentar a eficácia. Os ganhos de eficiência são mais visíveis, por exemplo, reduzindo o consumo de combustível. Já em termos de eficácia, não estamos tão avançados, especialmente em relação à cadeia alimentar. Os dados combinados com avanços na coordenação de negócios, portanto, a gente está falando de gestão, não estamos falando de tecnologia, podem reduzir desperdício em todo o sistema. Steve Sonka. Esse professor ele é um dos primeiros estudiosos, primeiros engenheiros aí de software que aplicou programação, engenharia da computação no início dos anos 80, né, lá nos Estados Unidos. Não estamos falando de Brasil, estamos falando dos Estados Unidos, que já tem
algumas questões resolvidas em termos de adoção de tecnologia digital, etc., mas vocês veem que mesmo lá ainda não está se falando de 100% dos benefícios da adoção de tecnologia digital. Por quê? Porque está muito focado em produtividade e o foco em ganhos de negócio, ganhos de resultado ainda não é amplamente absorvido, né? E aí eu vou fazer aqui 2 slides. Esse é o primeiro, né, onde a gente comemora esse recorde atrás de recorde, né? Onde a gente fala que o agro é Brasil, e a gente tem projeções aí de ganhos de 2,5% no PIB e 8,5% no valor bruto da produção agropecuária. Né? Essa trajetória de aumento da produção de grãos na última década é evidente, né? Destacadamente nos últimos 4 anos, né? E nesse ano especificamente por conta do aumento da taxa do dólar, né, e dos acordos comerciais Brasil, Estados Unidos, China, destacadamente a briga comercial entre China e Estados Unidos acabou privilegiando a gente e, curiosamente, o próprio efeito da Covid-19, né, que gerou uma série de restrições de produção agrícola e industrial na China e acabou estimulando a exportação. E aí levou a um aumento, né, uma consolidação da pauta de exportação do Brasil em soja, algodão, celulose, e especificamente nesse ano, combinado com a peste suína, a questão das carnes, né? Não só o rebanho suíno, mas aumento de exportação também no rebanho bovino e de aves, né? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. Vamos falar de tecnologia, estamos falando de Logicalis, estamos falando de tecnologia. O agro é tech, né? O agro é pop. E tem tudo a ver, né? Se você pega esse gráfico que eu retirei de uma matéria recente da Exame, com essa projeção da década, a partir de 2012, vocês veem aí que a adoção em larga escala da agricultura de precisão começa a melhorar a performance em campo, né? Sistemas georreferenciados, pilotos automáticos, toda uma evolução do maquinário e dos acessórios. E a gente aqui na Logicalis, falando de tecnologia digital, a gente endossa essas matérias e muito provavelmente daqui a 10 anos, né, boa parte de nós estaremos trabalhando, né, no setor daqui a 10 anos, a gente vai ver um número, as estimativas giram em torno de 305 até 321, tem algumas até um pouco mais otimistas, mas eu peguei essa referência de que em 2030 a nossa produção de grãos vai estar em 318 milhões de toneladas, né? E aí tem todos os desdobramentos para todos os segmentos do agronegócio, né? Nutrição animal, outros setores, né? Setores de fertilizantes, enfim, toda uma gama de serviços ligados ao agronegócio. E eu vou passar agora a apresentação para o Frederico Correia. Alguns de vocês nos conhecem aí dos eventos, né? Da AgriShow, dos últimos anos. E a gente está aqui para comemorar também os eventos digitais, né? Nesse ano a gente não pôde se encontrar, se aglomerar nos eventos, mas a gente está aqui para comemorar também os benefícios da gente poder comemorar a transformação digital também em eventos, que tem tido seus sucessos aí. Então o Fred vai abordar mais amplamente essa questão de tecnologia, pessoas e processos. É contigo agora, Fred, para falar de evolução digital no agronegócio. Ok, Vitor, obrigado, bom dia pessoal, todo mundo que se dispôs essa manhã para estar ouvindo a gente aqui nesse webinar da Logicalis. E para a gente começar, eu, Vitor, a gente preparou esse material, a gente quer começar com um estudo, né? A Logicalis, já na 4ª edição que ela publica gratuitamente, a gente tem um estudo que chama IoT Snapshot. A gente sabe que o tema Internet das Coisas é um tema que puxa a transformação digital, puxa esse avanço tecnológico de máquinas e dispositivos inteligentes nas mãos das pessoas, então esse é um tipo de estudo que a gente quis destacar aqui. A gente tem uma edição de 2019 que não foi feito só no Brasil. A Logicalis, como tem uma abrangência na América Latina, a gente tem contato com executivos de outros países, então nós entrevistamos 256 executivos, que não só da cadeia do agronegócio, que está representado lá, vocês vão ter a disponibilidade, a Lu e a Joyce que estão nos apoiando nesse webinar, elas vão mandar o link para vocês, ou vocês podem buscar, muito fácil, Logicalis IoT Snapshot, para buscar gratuitamente esse estudo. E o que eu destaco aqui, nesse estudo que foi feito pesquisa entre outubro e novembro de 2019, é que os benefícios que eles falam em projetos de internet das coisas,
estão linkados com esses benefícios que o Vitor falou na crescente de performance agrícola, né, de aumento de produtividade, falando em eficiência operacional, agilidade de processo e redução de custos, né, são jargões, palavras que a gente ouve e gosta de ouvir em todo projeto de transformação digital, né. Trazendo também mais alguns números, 42% das empresas consideram o IoT como de alta importância, esse número vai subir. Eu destaquei um dos gráficos que tem no estudo, é uma pesquisa pessoal de 30 páginas, recomendo vocês lerem, assim, final do dia vocês pegam lá, pode ler até no próprio smartphone, é muito legal, mostrando os desafios que você tem num projeto de transformação digital, conectividade, telecomunicação, maturidade das soluções, cultura organizacional para receber esse novo projeto, integração com o que eu já tenho em produção e funcionando na minha empresa. Então, são grandes temas, assim, grandes desafios que, se você olha na fase de piloto, alguns são mais relevantes que outros. Porém, quando vai para a produção, rollout, essa importância muda. E isso, pessoal, é a resposta dos executivos que a gente entrevistou. E é legal esse estudo porque uma empresa que se fala que põe o cliente no centro, nada mais justo de a gente ouvir esses clientes dizendo quais são as dores de negócio, né? E é nessa temática, próximo slide, que eu vou trazer... Posso só fazer uma contribuição, claro, Fred, Vitor, aqui? Isso é legal que o Fred falou, pessoal, porque vocês veem, por exemplo, essa barra vermelha, né, conectividade de telecom, se fala muito no agronegócio que conectividade é uma barreira. A gente concorda, né? A Logicalis, ela trabalha com as grandes operadoras brasileiras e a gente concorda com isso, mas as soluções, normalmente, elas são pensadas para o agronegócio para também trabalhar offline, né? E é por isso que quando entra em rollout, a barreira ou o desafio cai, porque os executivos percebem os ganhos da adoção de tecnologias digitais. Certo, Fred? Posso seguir? certo? E no próximo slide que o Vitor vai passar para a gente, nesse tema de tecnologia, a gente abre aqui alguns tópicos que são abordados quando a gente visita o cliente, a gente faz essa visita consultiva para escutar todos os personagens. Então, vocês vão ver que na nossa apresentação, pessoas, tecnologias, processo, estão muito linkados. E ouvindo as pessoas, não só as pessoas da área de TI, mas também a área de negócio, o que a gente quer entender? Onde que está a dor do seu negócio? Onde que está o problema? Onde que você acredita que está perdendo dinheiro, ou onde você quer investir valor, por exemplo, em segurança do funcionário, que isso é importante para a sua sustentabilidade do negócio. Então, essas visitas que eu e o Vitor fazemos e essa conversa que a gente tem com os nossos clientes é justamente para destrinchar isso. E uma vez entendido desses problemas, a gente aí começa a falar de tecnologias, processos e pessoas. E eu trouxe aqui um painel para vocês de tecnologia, evidenciando tecnologias que hoje a Logicalis tem acesso. Nós, como integradores, a gente tem um ecossistema de parceiros que os fabricantes, junto conosco, fazem esse treinamento para a gente conseguir falar das suas tecnologias, mas para pôr uma solução fim a fim. Porque não é só tecnologia, é um tripé. Então, eu destaquei aqui uma famosa, né, telemetria de trator e maquinário para a gente ver operação agrícola de realizado planejado. A gente pode ver alguns projetos que já estão a campo, trazendo assim, dados importantíssimos de se o plantio foi bem feito, se a manutenção da lavoura, a pulverização, os tratos culturais foram bem realizados e a colheita. A colheita da cultura foi bem feita, o seu transbordo, essa logística dentro e fora da porteira, né, que a gente fala uma logística inbound e outbound, muitos dados importantes. Outro sensor, solução inteligente que a gente destaca aqui são as soluções meteorológicas. Acho que o clima no Brasil, por ser um país tropical, subtropical e temperado, então, pegando de norte a sul, a gente tem uma série de adversidades climáticas que a gente tem que estar se preocupando. Falta de chuva, estiagem, chuva demais, muito frio, geada agronômica, e são dados hoje para prestadores de serviços, grandes agroindústrias, cooperativas que estão levando recomendações agrícolas para o campus, tem que ter essa informação na palma da mão. Então,
a gente expõe aqui esse deck. Deixa eu destacar mais algumas aqui. O pessoal acha muito interessante, falei aqui que é crachá inteligente. Hoje, a necessidade das empresas saber onde que está o funcionário se movimentando numa área classificada, numa área de usina, numa área que tem certa restrição por causa de segurança. Então, hoje, a Logicalis tem tecnologia para não só de uma, mas várias conectividades, como eu vou falar a seguir, para estar conseguindo monitorar esse funcionário e falar onde que ele está. E eu já pulo, então, pro bullet inferior, que é de conectividade. Esse é um tema, assim, muito relevante. A gente vê a Anatel, junto com o Ministério da Agricultura, e outros players que estão nesse mercado, falando que área remota não tem conexão, área remota eu não consigo conversar diretamente com o meu funcionário, e a gente vê empresas que provêm serviço de comunicação indo para o agronegócio, e a gente expõe aqui todas as tecnologias, protocolos de comunicação que nós, Logicalis, temos acesso, porque, entendido a dor do negócio, às vezes não é uma só tecnologia, uma conexão que vai resolver seu problema, é o conjunto delas, tá? E certamente esse vai ser um bullet do gráfico, como a gente viu o gráfico de 2012 e 2020, vai ser um bullet lá. A partir de 2020, 2021, 2022, aumentou a adoção de conectividade rural, de soluções de conectividade no campo. Certamente, quando a gente vê o gráfico daqui a 10 anos, 320 milhões de toneladas de grão, certamente esse vai ser um bullet lá de representação do avanço do agro brasileiro. Sim, e é importante, né, Vitor, além também de falar do dispositivo que está na ponta, a sua inteligência, às vezes você tem que colocar processamento nele, e até chegar na aplicação, na interface que conversa com o usuário final, a gente tem mais alguns outros pontos que a gente tem que passar, não só de infraestrutura, né, um servidor físico, um servidor virtual. A partir do momento que você consegue sincronizar esses dados para dentro da internet, aí ele é armazenado, processado, né? A gente tem que falar de plataforma. E nós, como Logicalis, temos uma plataforma nossa, a nossa plataforma de IoT Eugênio, que é nada mais que, escutando os clientes, a gente tem que disponibilizar esses serviços digitais numa plataforma para a solução funcionar. Então, eu destaquei alguns serviços que uma plataforma de IoT tem, e o Eugênio, com maestria, entrega para os nossos clientes, não só ela como uma plataforma única, mas uma plataforma flexível para conversar com o seu sistema legado e fazer esse compartilhamento de informação pelo indicador de processo automático, que é a famosa API que a gente ouve falar, né? Então, serviço como orquestrador de mensagem, gestão dos dispositivos que estão conectados na sua plataforma, segurança digital, um tema que cada vez tem que crescer mais no Brasil, relatórios, motores de relatórios para informação em tempo real, inteligência artificial e Big Data, ok? Aí, por fim, a gente cai nas aplicações, que é onde que está o algoritmo, está a modelagem de dados para te dar alerta climático, te dar um monitoramento de praga para falar avanço de uma ferrugem na soja, incidência de cigarrinha, aumento de mosca branca, e também a parte de... Deixa eu só tirar meu mouse aqui que está em cima. Recomendações agrícolas, na parte de preparo do campo. Na parte de você recomendar adubo de base, correção, fazer uma boa calagem, informações que, por exemplo, que vem de um drone, olhando as culturas anteriores, olhando onde que teve supressão, às vezes um amarelecimento das folhas da sua cultura, pode te dar insights para o próximo trato cultural que você vai fazer na safra seguinte. Então, envelopando tudo isso, a gente começa a endereçar fim a fim a solução nesse tema de tecnologia. E eu pulo para o próximo slide, que a gente está abrangendo sobre pessoas, e trago dois estudos que foram feitos aqui, um pouco mais antigo pela professora, a doutora Silvia, da Embrapa, né, e também um recente que foi publicado pela McKinsey, que mostram, pessoal, o produtor do campo mudou, ele tem agora mais tecnologia na mão. 7 entre 10 produtores entrevistados têm um smartphone na mão, com planos de dados. Estão usando redes sociais, estão usando mensageria instantânea, e isso para nós, empresas, a gente tem que abrir o olho, porque
uma empresa que é B2C, né, Business to Customer, tem que entender como que está o comportamento do seu cliente final. E nós, como Logicalis, que falamos com a agroindústrias, que são os nossos clientes e as cooperativas, a gente tem que muni-los com soluções que trazem uma experiência para essa pessoa que já está com o dispositivo na mão, né? E isso trouxe novas exigências. A gente coloca a parte de mobilidade, hoje as respostas têm que estar de uma maneira fácil na minha mão. E se a gente olhar agora não só pelo homem do campo, vamos olhar para o funcionário da agroindústria, para o pesquisador. Hoje uma pessoa vai fazer uma pesquisa numa estação experimental, ele vai representar uma empresa em vendas à frente de um cliente, o máximo de informação que ele tiver na mão para começar o seu trabalho de manhã, traz uma agilidade para esse relacionamento homem-homem, homem-máquina, e tudo isso no final do dia vira retorno de eficiência operacional, tá? Atendimento remoto, mais para frente em processo eu vou falar sobre suporte e manutenção, mas a gente sabe que no campo hoje a tecnologia robusta, por mais protegida que ela precisa de suporte. Quando dá problema, essa pessoa precisa ser ouvida, então ter canais de comunicação, a pessoa ela quer ter um acesso direto a quem vai prestar suporte, do que abrir um chamado e ficar esperando. Isso é um tema que também tem que estar muito relevante, não só para o teu cliente final, mas para o seu funcionário interno, tá? E isso tudo é importante para o projeto ficar de pé. E, por fim, satisfação digital, né? Uma metodologia como essa que a gente fez no IoT Snapshot é uma metodologia que a gente ajuda nossos clientes para ver como que está no pós-venda dos projetos, a vida desse projeto, se o pessoal está satisfeito, quais são as críticas e feedbacks para retroalimentar, né, num ciclo virtuoso, o que precisa fazer de melhorias e novas atualizações da solução. E eu posso complementar um ponto interessante aí, Fred? Claro, Vitor. Gente, é o seguinte, alguns de vocês já devem ter estudado, ou se é que já não estão vivenciando isso aí no interior do Brasil, independente do efeito da Covid, né, que todo mundo fala que eu mesmo, por exemplo, eu estou fazendo esse webinar com vocês aqui no interior de Minas, né, aqui na cidade da minha família aqui. Mas tem uma revolução aí silenciosa que é um planejamento sucessório, né, das pessoas que trabalham no campo, que é um benefício que o Brasil tem. A população economicamente ativa no Brasil, que atua em agronegócio, ela é mais jovem na média do que em países concorrentes como Estados Unidos, Austrália, Europa, nem se fala, enfim. Então, isso tem uma retroalimentação positiva, né? Pessoas mais jovens que saíram do interior e foram fazer faculdade, foram estudar nos grandes centros aqui no Brasil ou no exterior e voltam para o campo. E não estamos falando só do homem do campo, estamos falando da mulher do campo, né? Então, é uma população jovem, antenada, cada vez mais digitalizada, querendo trazer novas tecnologias para o interior do Brasil. Então, o Covid é só um elemento a mais, então a pessoa não precisa nem mais ir para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba ou qualquer centro para estar conectado. Então esse é um fenômeno interessante também. O Fred, que é engenheiro agrônomo lá da Exalc, lá de Piracicaba, tem N colegas, N amigos com essa vivência, né? E assim, até um exemplo que a gente traz já, falando do tópico abaixo, que é gestão e cultura digital, é esse novo perfil do profissional, né? Teve um cliente que eu e o Vitor atendemos, eles falaram, Logicalis, eu quero que você traga conexão para as minhas fazendas, muito mais do que maquinário, sensor, estação meteorológica, eu quero conectar as pessoas. Eu estou com dificuldade do meu RH contratar bons engenheiros agrônomos, bons técnicos agrícolas, bons biólogos, bons gestores ambientais e N outros perfis profissionais que tem na cadeia do agronegócio, mas ele não quer vir trabalhar aqui no norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, em regiões remotas que no final do dia ele não vai conseguir pegar o telefone e conversar com a família, e muito menos conversar comigo, que estou aqui na sede da empresa e tenho conexão. Isso é uma dificuldade para a gente, porque essa transmissão de dado e voz precisa de uma infraestrutura robusta, e precisa ouvir essas pessoas também. E esse é um projeto que, às vezes, muito mais que o retorno de investimento, é o retorno de valor,
de você ter um turnover atendido porque você levou conexão no campo. Então, tem que atender para esses perfis digitais, esses perfis de profissionais que estão indo para o campo e essas pessoas que vão operar essas soluções que nós, como Logicalis, estamos sendo integrador e para vocês destravar. E como que você prepara esse pessoal, né? A gente destacou aqui a necessidade de treinamentos. Hoje, com essa época de isolamento, o tanto de treinamento digital à distância que está disponível, né, os famosos e-learnings, cursos, a infraestrutura da empresa ela tem que ter isso pronto, né? Eu vou falar em processo no próximo slide que o Vitor pode puxar para mim. Começando por governança. A máxima que eu destaquei quando a gente estava fazendo esse material não existe tecnologia boa para processo ruim. Se o seu processo não está apto para receber essa transformação digital de novas tecnologias e pessoas formadas na área que tem essa ambição de usar um dispositivo novo, conseguir extrair um relatório mais rápido, sabendo que o processo ele ainda tem uma certa burocracia que o impede de usar a sua propriedade intelectual para aquilo que ele foi formado, né? De novo, a gente destaca, como eu falei no slide anterior, daquele pesquisador da estação experimental que tem que fazer uma análise estatística de incidência de mosca branca, né? Ele tem que virar a folha, né, de cada planta, de cada parcela e contar a mosca branca quando dá, porque mosca sai voando. Então, é muito complicado se sem tecnologia essa pessoa ela conseguir terminar a tarefa num tempo hábil para ela depois investir seu conhecimento em insights, em novas soluções. Então, esse processo ele tem que ser de alguma forma endereçado. Então, a gente colocou aqui governança. No assessment da Logicalis, a gente ouve as duas áreas, TI e área de negócios, para converger, fazer uma conversão numa solução que atende os dois. E como que vocês fazem isso, Logicalis? É mágica, né? Porque eu vim de empresa, pessoal, multinacional, e eu sei como é, às vezes, esse embate, né? É simples, é só você ouvir os dois lados e deixar eles no processo com igual governança, tá? Destaco também novos indicadores de processo que vão surgir a partir do momento que você adota novas tecnologias e as pessoas estão adotando essas tecnologias. A empresa tem que estar aberta para isso, principalmente em inteligência artificial e processos decisórios de gestão. O Vitor vai trazer um destaque melhor, ainda mais ele como gestor de consultoria, esse é o dia a dia dele. E eu faço mais dois destaques aqui para vocês na parte de recomendações e análise nesse ciclo virtuoso, a partir do momento que você vai enxergando novos insights e implementando na sua empresa, e fecho aqui falando que a Logicalis tem pessoas certificadas especialistas em gerenciamento de projeto. Destaco aqui em ícones embaixo, onde que a gente tem nossas certificações, que é o time de Optimal, né? A gente deu essa nomenclatura para esse departamento aqui dentro da Logicalis, que é o time Optimal, que não só faz o serviço de suporte e manutenção, mas como também tem o famoso PMP, né, Project Management, que consegue convergir essas pessoas para um melhor processo. Ok, Vitor? Tá ótimo. Gente, então agora a gente vai concluir aqui. Obrigado, Fred. Acabou que vocês receberam, né, o briefing do evento, do webinar, e talvez eu não tenha dado esse destaque, mas o Fred fez muito bem, né, fez com primazia aí. Então a gente, no briefing, no convite, a gente conclui agora, a gente está falando de tecnologia, nunca dissociada de processos e pessoas, né? Então o que a Logicalis enxerga nessa jornada digital? Talvez alguns de vocês já tenham visto alguma apresentação minha nesse sentido, né? Tem se falado muito da inteligência artificial, mas a gente tem um caminho longo, né, para percorrer desde a coleta de dados no campo, né, seja lavoura, seja pecuária, né, e a gestão desses dados, gestão em termos de informação, de conhecimento, até um futuro de médio e longo prazo para se atingir a inteligência artificial. A jornada digital não é só o software, não é só o aplicativo que vai estar rodando lá no seu tablet, vai estar rodando no seu celular. É como o Fred falou, é infraestrutura, é arquitetura de redes e soluções para você ter uma percepção como usuário
do agro, ou da agroindústria, ou da logística associada à agroindústria, né? Acabei não falando de logística, mas um dos motivos de sucesso dessa última Safra Record também é uma melhoria aí da logística brasileira. Enfim, o estágio final vai ser a inteligência artificial, mas até você chegar nesse ponto da máxima eficácia, você tem que cumprir algumas etapas. É essa jornada digital que a gente quer levar de uma maneira suave, de uma maneira programada, planejada, que as pessoas e as empresas consigam se programar, né? Aí foi a sua evolução digital da eficiência até a eficácia. Então a gente, mais ou menos, eu e o Fred, a gente situa as empresas em dois grandes grupos, e é a temática desse webinar de hoje, né? Da agricultura de precisão à agricultura de decisão, né? Agricultura 4.0 até agricultura 5.0. Nesses dois primeiros estágios, que começou lá em 2012, como a gente viu o gráfico lá do artigo da Exame, começa-se a adotar a agricultura de precisão, né? Em 2016, 2017, começam, por exemplo, a aplicar drones, né? Então, todo esse georreferenciamento, todo esse aumento de tecnologia no maquinário, nos implementos, nas soluções digitais, a gente agrupa, a grosso modo, em agricultura de precisão. Tem um momento de transição entre a gestão da informação e a gestão do conhecimento, que é a hora que a eficiência já começa a atingir alguns patamares, algum tipo de saturação, onde que o valor da tecnologia digital vai estar mais na gestão do conhecimento. Eu já falei algumas vezes com vocês, seja na show, seja em eventos, seja em outros webinars, que agronegócio é uma atividade arriscada, né? As condições climáticas, as condições de mercado, a volatilidade que tem nos mercados globais. Então, você precisa de informação, você precisa de conhecimento para tomar as decisões as mais rápidas possíveis, né? Tudo se repete, o calendário anual, tudo se repete, tudo tem que estar programado, e os gestores, sejam de grandes corporações, sejam de empresas familiares, precisam de segurança e agilidade para, no limite, né? Uma transição que começa já a acontecer, quando eu falo no limite, você já ter gestão em tempo real. Não é só coletar dados e processar dados em tempo real, é ter a gestão em tempo real. Para ter a gestão em tempo real, você precisa cumprir essas etapas anteriores. Então, eu e o Fred estamos classificando, estamos orientando os trabalhos de jornada digital, tentando situar as empresas e as corporações, os departamentos, sejam do agro, sejam da agroindústria, mais ou menos nesses dois grandes grupos, né? E aqui vem uma proposta de trabalho, né? Eu, o time de consultoria da Logicalis, a gente propõe um trabalho de estratégia digital para os negócios, né? Para os negócios, para as operações. Isso, a abrangência do trabalho, ele vai depender muito mais dos nossos clientes do que de nós, Logicalis. A gente, claro, sempre propõe, a gente sempre é propositivo, a gente sempre é analítico, mas vocês aí nas suas empresas, nos seus departamentos, nos seus mercados, vão dizer se faz sentido trabalhar em nível executivo e ou gerencial. Eu e o Fred, recentemente, a gente tem trabalhado com diferentes tipos de público, né? Tem trabalhos de estratégia digital mais focado em tecnologia, tem envolvendo uma gerência, um departamento, e tem trabalhos mais focados em nível executivo, porque envolve processos entre departamentos, né? Envolve questões... São agendas diferentes, né, Vitor? São agendas diferentes. O Fred chamou muito bem a atenção, né? Até esqueci eu não quis interromper o Fred. Eu acho que se bobear, se tiver alguém aí da Exalc Tech, talvez vai me confirmar. Faz um ano a gente esteve na Agrotic, lá em Piracicaba, e um dos palestrantes, um dos painelistas, fez essa provocação. Falou assim, vocês agrônomos não se concentrem nas modas, né? Não tratem as tecnologias digitais ou nos temas agronômicos e fiquem refém disso. Vocês precisam se capacitar, vocês precisam entender de tecnologias digitais, porque nós precisamos nos aproximar das áreas de TI, nós precisamos nos aproximar das áreas de tecnologia, né? Então, essa maturidade digital,
a gente também analisa. A gente pode, eu, o Fred, o time de consultoria, a gente pode tanto levar um workshop de sensibilização, um workshop de digitalização, como a gente tem metodologia de análise de maturidade digital das empresas, né? Então, essa provocação que vem acontecendo desde 2016, 2017, com a adoção, o crescimento das agtechs, leva a uma análise de, bom, onde que a empresa quer estar e qual é o nível de digitalização que ela pretende estar no futuro de médio e longo prazo. Tá? Esse é o escopo do nosso trabalho. Dependendo do tipo de desafio que vocês tiverem, do nível de envolvimento, de nível executivo ou gerencial, os cronogramas de trabalho, em média, eles giram de 3 a 4 fases, que podem levar de 3 a 5 meses, depende nós estamos falando de um grupo de 6 gestores, 6 executivos, ou nós estamos falando de 30, 35, 40 pessoas, tá? E eu, Fred, e o time, a gente sempre vai analisar as alternativas tecnológicas pautado por aquilo que o Fred explicou, pessoas e processos. Então, a gente vai analisar os cenários, né? A questão de agroindústria, departamentos, né? Soluções corporativas, e como é que essas soluções têm potencial de digitalização e viabilidade, né? Sobre esses diversos cenários, a gente sempre vai não só analisar potencial, porque eu posso querer ter uma Ferrari, mas às vezes o Fusca me resolve, e é uma tecnologia viável, né? Então, os diferentes critérios, né? Aqui eu coloquei um exemplo genérico, né? Para dar exemplos de critérios. O Fred, por exemplo, mencionou segurança do trabalho. Um critério pode ser os requisitos da NR12, né? Quem mexe com segurança do trabalho sabe que é uma especificação importante, tem N coisas lá para a gente avaliar. Questões mais triviais de projeto, custo e prazo, né? Quanto tempo leva e quanto custa para implantar um projeto. Esse nível de maturidade digital pode ser um critério que a gente pode estabelecer, né? De 0 a 4, de 1 a 5, enfim, a gente sempre estabelece isso com o cliente. Então, tem diferentes critérios que a gente pode colocar nesse radar e classificar as soluções, entre soluções viáveis e soluções desejadas, e ao final disso, Logicalis, como uma empresa de tecnologia da informação e comunicação, a gente vai entregar como produto final uma arquitetura de soluções evolutiva ao longo do tempo, entregando para os nossos clientes um roadmap evolutivo, considerando, de novo, tecnologia, pessoas e processos. A gente nunca vai entregar uma carta de intenções de tecnologia, porque isso vocês pesquisam na internet e veem que o estágio final, o mundo ideal é a inteligência artificial. A gente vai fazer isso de uma maneira programada. Ok? Essa é a mensagem do webinar de hoje. Agradeço a participação de todos. Mandem suas perguntas, né? A gente já tem uma pergunta aqui. E eu, Fred e a Joyce e a Luciana estamos aqui à disposição de vocês para as perguntas. Mais uma vez agradecendo a participação de todos. Obrigado. Valeu. Oi, Joyce, eu acho que eu não estou te ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então tá bom. Tem uma pergunta que chegou aqui, que é do João Francisco. Como vocês enxergam o futuro da conectividade no Brasil? É possível prever quando haverá ampla cobertura? Pergunta difícil, hein, João? Ainda mais a experiência que o Vitor, a gente até pode falar, né, Vitor, do que a gente viu lá na AgriShow, né, nas últimas edições que a gente participou, as 3 últimas edições, a gente viu como as provedoras de conectividade estavam presentes, né, e outras frentes, associações que estão surgindo para endereçar esse tema de conectividade do agro, mas a gente sabe que não é só a iniciativa privada que conta, né, você tem que ter abraçado a iniciativa pública. Então, a própria Anatel divulgando a pesquisa para saber do mercado, interesse de investimento em novas frequências para se explorar. Digo novas frequências, não, frequências já conhecidas, mas, por exemplo, 700 MHz e baixa frequência, 400 MHz, para a gente levar conexão. É um tema muito, não vou dizer complexo, mas extenso para conversar. Não sei, Vitor, você quer discorrer algumas linhas, porque eu não me arrisco a falar
quando haverá ampla cobertura. Mas eu estou torcendo por isso aqui, ó, cross finger. Não, a pergunta é ótima, João Francisco, e é a pergunta do milhão, né? Eu até, num slide, eu coloquei uma fotinho da Tereza Cristina, mas basicamente, da nossa ministra, mas é da Agricultura, né? Nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mas eu endosso o que o Fred falou. Ampla cobertura vai depender de, vontade do setor em investir, né? Assim como existiu no passado projetos de eletrificação rural, provavelmente vão existir meios ou incentivos do governo e das operadoras de telecom para que existam projetos de conectividade rural, né? Ampla cobertura é muito difícil de prever. O que eu tenho certeza absoluta é que quando a gente, como eu falei, quando a gente vê do gráfico de 2030 e uma produção de grãos de 300 milhões de toneladas, 320, um dos tópicos vai ser avanço de tecnologias digitais e avanço de conectividade rural no Brasil. Onde o governo e as operadoras vão priorizar, acredito, arrisco dizer que seja no Planalto Central, onde tem uma grande produção de grãos, uma grande produção pecuária, etc, etc. Mas esse plano, né, assim como no passado teve a privatização, eu sou da época da privatização, eu já estou beirando os 50 anos de idade, eu sou da época da privatização das operadoras de telecomunicações estatais. Tinha o Plano Geral de Metas de Telecomunicações, PGMT. Muito provavelmente vai existir um Plano Geral de Metas de Telecomunicações para o campo, alguma coisa assim, tá? Mas é a pergunta do milhão. Pode ter certeza que a Logicalis está junto nesse desafio, porque, como a gente já falou, a gente é um dos grandes provedores, integradores de redes e sistemas das grandes operadoras do Brasil. Aí. O Vitor, a habilidade dele... Eu sou da época do TDMA, CDMA, né? Baby Talk, Peg Fale. Eu acompanhei mais ou menos esse comecinho aí de conexão. Acho que tem mais uma pergunta, né, Joyce? Tem sim. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. Bom dia, Vitor e Fred. Além de uma proposta de valor bem estruturada, como incorporar uma inovação tecnológica em diferentes níveis de uma empresa, pragmática e com budget enxuto? Algum exemplo prático? Uma boa pergunta também, Gustavo Libar, colega meu de formação. Vai muito no que a gente falou de ouvir as pessoas, né? Quando a gente entende quem está financiando o projeto, lógico que o interesse dele é prioritário, mas a gente não pode tapar os ouvidos para todas as pessoas da empresa, quando a gente está fazendo esse assessment, como o Vitor falou, de um trabalho consultivo de 3 fases. A fase 1, esse assessment, para você ver o processo de negócio, como que é o fluxograma, quem são os personagens, todos esses stakeholders que tem tecnologia, que tem o serviço. Quando a gente tem essa fotografia, a gente começa a entender aquela dor de negócio que eles não falaram, se é a mesma dor de negócio para todo mundo da empresa. E aí que a gente consegue pôr número nisso. É difícil esse qualitativo-quantitativo, são contas às vezes que a gente às vezes estressa um Excel, faz um trabalho exaustivo, mas a gente tem que falar para a empresa que, cara, ó, tá sangrando, na verdade é isso aqui, ou não, você estava certo mesmo, e todo mundo enxergando que concorda, aí você para de falar de uma solução na vala comum de, eu estou fazendo preço por preço para, por exemplo, na empresa que o Gustavo trabalha de imagem de alta resolução para trazer insights para a agricultura, ele vai falar, não, com essa informação, até às vezes não no curto prazo, mas no médio prazo, estrategicamente eu fico mais posicionado, eu tenho vantagem competitiva. Está todo mundo de acordo com isso? Então, aquele investimento para de ser até dinheiro CAPEX e vou gastar e ver o que vocês vão fazer, de falar, não, faz sentido para mim. E a empresa vai se munindo de tecnologias como se fosse uma armadura. É como se fosse uma casca de cebola. Pode falar, Vitor. Posso complementar? Claro. Só para não perder o gancho que você deu aí. Gustavo, obrigado pela pergunta aí. Espero que a gente converse bastante sobre inovação tecnológica no campo. Eu vou falar, você perguntou de um caso real. Como é que é a pergunta, Joyce, por favor? Caso real, caso pragmático? Algum exemplo prático. Algum exemplo prático. Tá, então eu vou falar de um exemplo. Eu não posso abrir o cliente porque a gente está sobre força de contrato e termo de confidencialidade. Mas eu e o Fred, pessoalmente, estamos num projeto
eu dei o exemplo da consultoria ali, que pode ser nível executivo e nível gerencial. Nesse projeto específico, ele é um projeto um pouco mais curto, só em nível gerencial, mas ele é de alta complexidade. A hora que a gente começou a fazer esse assessment que o Fred falou na fase 1, o próprio cliente percebeu que o nível de complexidade era mais alto do que os projetos de consultoria que ele estava acostumado a fazer. Então, o que a gente propôs e o cliente aceitou? Utilizar metodologia ágil, que normalmente é uma metodologia de gestão de projetos utilizado em projetos de inovação, e o projeto é um projeto de inovação, um projeto de automação em processos desse cliente, onde ele topou fazer. Vamos fazer aqui algumas reuniões com estilo de metodologia ágil. Vamos tentar entender qual é o MVP. Para quem não está acostumado com metodologia ágil, o MVP é o mínimo produto viável. Né? O que com 20% de esforço atende 80% uma solução que atende 80% dos problemas e dos desafios. Tá? Então, esse assessment, ele inclusive a gente entrou foi uma inovação inclusive na própria gestão do projeto de consultoria, não só na inovação de tecnologia, Gustavo. Eu tenho mais 2 perguntinhas aqui. Uma é do Fernando. Quais resultados imediatos podemos ter com o uso de sensores? Vamos sempre fazer assim, então, Vitor. Eu começo e você complementa, pode ser. Você quer inverter? Eu vou inverter. Pode ser, então, começa, vai. Eu vou voltar aqui a uns slides aqui, ó. Fernando, né? Isso. Resultados imediatos, Fernando, coleta de dados mais rápidas e mais padronizadas. O ser humano, por mais que ele esteja bem de saúde, bem disposto, bem humorado, falando de cultura digital, bem treinado, bem instruído, adaptado às tecnologias digitais, ele é ser humano. Né? Ele, em algum momento ele vai estar cansado, ele vai errar, etc. Então, o resultado imediato que eu digo para você nessa primeira fase da agricultura de precisão é eficiência de tempo e eficiência de padronização. Você não é que não vai ter dúvida. Num primeiro momento, quando a gente tiver, o Fred mostrou lá atrás no IoT Snapshot, você faz um projeto piloto e você testa os dados, a partir do momento que você confia no sensor, né, na automação ou na automatização ou na alta repetição de coleta de dados, você começa a confiar no dado. Ou seja, você ganhou tempo e padronizou a coleta de dados. Sua vez, Fred. Não dá para complementar, o Vitor respondeu tudo. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu trabalhava numa empresa de pesquisa, posso abrir aqui, vocês viram o meu LinkedIn, né? A Monsanto, que agora é Bayer, a gente tinha um parâmetro para fazer no início das parcelas experimentais, que era Early Stand Count, então contagem das plantas emergidas da cultura em questão, no caso soja. É um trabalho muito árduo, pessoal, e assim, se a gente consegue sensoriar isso, robotizar, automatizar, como o Vitor falou, aquele funcionário graduado, às vezes com mestrado, às vezes com doutorado, fazendo um trabalho repetitivo que abaixo de um sol, começa às 8 horas da manhã, chega perto do meio-dia, e ele tem 40 parcelas para avaliar, ele já está cansado. E pode dar desvios, e dá até para calcular isso no input de dado que ele faz. Agora, quando você põe uma máquina robusta para fazer esse serviço, ela bem calibrada, bem programada, e ela tem uma acurácia relevante, por mais que ela não tenha 100% de acurácia, ela vai ter uma repetição, boa performance, que faz aquele funcionário ingerir esse dado e falar, cara, agora eu tenho um tempo que eu não fiquei no campo debaixo do sol, de olhar essas informações, inclusive tirar outros insights disso que eu estou analisando. Olha, eu sempre começava a avaliar nesse canto da fazenda experimental, ia para aquela, e eu vi que agora a máquina ela está trazendo resultados assim mais padronizados, e eu sempre ficava cansado lá naquela ponta. Vou pôr a máquina daqui de cima para baixo. Olha, o resultado não mudou, ou o resultado mudou muito. Cara, o sensor ele é fenomenal para esses coletas de dados repetitivos, tirar esse cargo do homem para ele ter tempo para analisar aquilo que está sendo coletado. Perfeito. É isso que eu ia falar, Fernando. O Fred foi modesto e falou que não tinha mais nada para complementar, mas você já percebeu a experiência que ele tem. Então é o seguinte, a tecnologia vem para liberar
o homem do campo, né? O homem e a mulher do campo, né? Já destaquei. Então, o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, o veterinário, de atividades da operação. Então, a tecnologia ajuda ele a ele fazer a gestão do processo, né? Você não vai se preocupar nem com não é que não vai se preocupar. Você vai realocar o seu tempo de gestão da tecnologia, gestão da operação, da atividade, que é, por exemplo, o que esses dois colegas estão fazendo aqui. Provavelmente ele está fazendo amostra de praga no campo, alguma coisa assim, coleta de praga no campo, para olhar o processo como um todo, para estudar a eficiência, né? Então, a gente vira e mexe, o Fred, a Joyce, a Luciana, nossas assessorias de imprensa são interpeladas. Mas qual vai ser o impacto disso na mão de obra? Não é impacto, é impacto positivo, não vai ter um impacto negativo, um sensor não vai tirar emprego de ninguém, ele vai mudar o enfoque, né? Vai mudar o enfoque da gestão da operação para a gestão do processo, para a gestão da informação, maximizar a eficiência das operações. Tem mais duas perguntinhas aqui que são do Gustavo de Carli. A primeira Legal. pergunta que ele coloca é: qual a principal dor atual no agro? E aí eu já vou colocar a segunda, que aí você já... O time de campo está capacitado para compreender tecnologia e apoiar também o sucesso do negócio? Desde os provedores locais até a própria equipe que está na fazenda? Quais oportunidades vocês vislumbram? Tá, então eu começo respondendo agora e o Vitor termina. Gustavo, obrigado pela sua pergunta. Acho que assim, depende de qual personagem do campo que você está conversando, da cadeia de valor alimentícia, de maquinário, cada um tem sua dor, né? Eu te respondo com dois estudos. O IoT Snapshot, para ver o que está passando, né, para esses personagens do meio executivo, do meio corporativo, mas também destaco um estudo que a Famato fez. A gente, dois eventos que a gente participou, eu e o Vitor, o pessoal da Famato entrevistou 35 mil produtores, falando 6 dores. Passa por conectividade, passa por problemas climáticos, de avisar se vai chover ou não, quando eu posso plantar, porque replantio, por exemplo, numa lavoura de soja, é muito oneroso. Quando ele investiu na semente, colocou tecnologia na semente e não vem a chuva para fazer emergir a plântula. É frustrante para o produtor, e ele ter essa informação agrometeorológica, precisa de modelagem de dados, assim, é um desafio. Outras dores, a questão de compartilhar informação. Às vezes eu não sei o que o meu vizinho está fazendo. Aqui tem alguns embates de, não vou dizer espionagem industrial, mas assim, não tem esse link de comunicação colaborativo. E hoje vocês veem quantas startups hoje estão com esse speech de ser um hub de informação. Eu não vou falar que é da fazenda do Gustavo de Carli, mas aqui na tua região, as pessoas estão escolhendo essa cultura, ou estão tendo problema com essas pragas, ou estão tendo esses desafios de mão de obra, ou estão tendo esse posicionamento, questão de maquinário. Acho que assim, a informação classificada e estruturada só ajuda o posicionamento não só dos personagens na ponta do produtor, mas das empresas que estão prestando essa consultoria, esse serviço ou vendendo seus insumos. Esse compartilhamento é uma dor também. Já falei de 4, né? Bom, lá eles elencam, acho que 8 dores. Vale a pena, tá, Gustavo? Eu não vou ter tempo de falar de tudo. Vitor, eu deixo a segunda pergunta para você. Repete para mim, Joyce, tem uma palavra-chave lá que eu perdi aqui. Repete a segunda pergunta do Gustavo para mim, por favor. O time de campo está capacitado para compreender tecnologia e apoiar também no sucesso do negócio? Desde os provedores locais até a própria equipe que está na fazenda? Quais oportunidades vocês vislumbram? Bom, inúmeras perguntas. Obrigado pela pergunta e, de novo, assim como a pergunta do João Francisco sobre conectividade, Gustavo, é outra pergunta do milhão. Já são 2 milhões aí que a gente está na mesa aí. É o seguinte, vou pegar o exemplo dessas fotos aí que eu trouxe para a introdução e o Fred recuperou quando ele estava falando de pessoas. Essas duas matérias aí, seja a matéria da Globo Rural, seja a matéria da Exame, eu gostei bastante, provavelmente reforça algumas questões dessa pesquisa da Famato, é o seguinte,
a mesma tecnologia aplicada numa corporação, como é o caso da capa da revista Globo Rural, que é uma capa que foi feita numa fazenda da SLC Agrícola, né? Uma grande empresa produtora de grãos e algodão brasileira. E de produtores médios ou produtores familiares, né, que têm lá sua produção de grãos ou suas granjas integradas numa cadeia de valor complexa, não só local, mas internacional, né, porque nós estamos falando de gente que exporta a produção agrícola, o nível de, como eu falei na proposta de trabalho, o nível de maturidade das empresas, embora elas estejam procurando as mesmas tecnologias, sistemas de mapas de alta resolução, drones, sensores, a capacidade de investimento e o nível de maturidade digital e o nível de cultura digital muda, né? Então, as oportunidades são inúmeras. Não necessariamente o foco é a tecnologia. Às vezes, o foco é processo e pessoas. Então, sua pergunta é super pertinente porque ela reforça o tripé que eu e o Fred buscamos priorizar hoje aqui. Tá? E posso complementar, Vitor? Acho que assim, não tem como não falar também da questão educacional nessa segunda pergunta, né, Gustavo? A gente vê assim, a gente enxerga como sismos, né? As capitais brasileiras, dos estados brasileiros, as universidades, como elas puxam esse tensionismo, esse compartilhar de informação, como ele é mais aquecido nas capitais ou em cidades, que às vezes não é capital, mas tem uma universidade, como aquela ciência se espalha. Mas quando a gente vai saindo desses polos de informação, a gente vê às vezes como é escasso o nível educacional para a pessoa interpretar aquilo que está acontecendo. A pontos de, quando eu fiz dia de campo com o pessoal da Emater, a gente via erros agrícolas numa condução de uma lavoura de milho, coisa que está há muito tempo respondida pelos materiais publicados aí nas universidades agrárias. E por que essa informação não chegou para essa pessoa? Porque falta essa outra pessoa que é o elemento que leva a informação para ele. Ah, Fred, mas você falou que 7 entre 10 produtores estão com um smartphone na mão, mas ele está sendo provocado com informação de qualidade ou não. Então, é um desafio, pessoal, a questão educacional na América Latina, não estou falando só no Brasil. Como essas agrovilas, essas pessoas em áreas mais remotas, como a ciência tem que chegar para eles também. E isso toca o lado humano, né? Posso só... Perfeito, Fred. E só para... a pergunta do Gustavo foi extensa e só para fazer um fechamento com a proposição que a gente fez de estudo, né, de estratégia digital e jornada digital, Gustavo e todos os participantes. Uma dor que a gente vê no agro é exatamente esse ponto que o Fred já destacou anteriormente e de modo prático, pragmático no dia a dia, significa integração em áreas que têm agendas diferentes ou KPIs e objetivos diferentes, né? E é por isso que quando a gente fala aqui de alternativas tecnológicas, a gente olha cenários e soluções potenciais e viáveis, né? Para a gente aproximar essas duas áreas, e uma dor do agro é a integração entre a área de operações e as áreas de tecnologia. Muito boa essa pergunta, agradeço, Gustavo, e agradeço a participação de todos aí. Obrigado, Fred, obrigado, meninas. Pessoal, a gente está chegando ao final, a gente tem mais algumas perguntas que foram colocadas aqui, e eu acho que eu vou colocar só mais uma para a gente finalizar, e aí a gente encerra, tá? Ok. Tem aí resposta rápida para a gente poder fechar. Tem uma pergunta do Éder Robalo. Gostaria de colocar em debate o quanto a tecnologia vai alcançar os pequenos produtores. A agricultura familiar é muito significativa no Brasil. Na África, sim, já é visível a aplicação de tecnologia para pequenos produtores. Isso será uma tendência no Brasil? Eu acho que... acho não, tenho certeza que sim, tá? Hoje a gente vê como um grande fator que a gente tem que se preocupar na agricultura é o manejo de água, não só o que cai do céu da chuva, mas a água disponível de recursos hídricos ou do que ele tem disponível para irrigar você fala de pequenos produtores,
a gente sabe como é forte o abastecimento local de hortifruti granjeiro. Então, culturas sensíveis à água, como folhosas, como tomate. Então, não quero me estender, mas esse pequeno produtor ele tem ganhos assim no curto prazo, quando ele tem um bom manejo de água e boas práticas agrícolas. Essa informação está chegando para ele. A gente vê assim, até nessa agenda da ONU, das 17 metas de desenvolvimento das Nações Unidas, como as empresas que estão no campo têm contato com essas pessoas, como elas estão levando essa mensagem. E outros participantes governamentais também, o SINDAG, Andef, batendo nesse martelo, não só porque a gente é cobrado no exterior, mas porque a gente tem boas práticas agrícolas assim, de preservação ambiental, e essa mensagem, como a gente leva ela na nossa recomendação. Então, isso tem que acontecer mais personagens hoje vão ser alcançados com a transformação digital, então essa informação vai chegar estruturada para ele na mão dele, e ele vai abrir os olhos e falar, nossa, eu não posso fazer um descarte de embalagem de agroquímico desse jeito, porque senão eu posso contaminar meu açude, eu estou recebendo aqui a notícia de que vai chover, eu não tinha essa informação antes, então eu vou investir um pouco mais de plantar mais cedo. Isso tem que acontecer, inclusive para o pequeno produtor, e a cooperativa tem um papel extremamente fundamental, disso, porque são, perfeito. Vai lá, Vitor, então fecha. Não, pode falar, é só para, pode falar. Não, fecha você, cara, e a gente já, falei demais. Não, o Fred, Éder, endossa o que o Fred falou, né? Ele mencionou o extensionismo rural, a participação de novo do governo para estimular essa adoção de novas tecnologias, mas aí todo mundo sabe, né? As grandes cooperativas brasileiras, sejam elas do Sul, sejam aqui do Centro-Sul, São Paulo, Centro-Oeste, elas têm papel fundamental nessa difusão, né? Na adoção e difusão de tecnologias para dar assistência técnica agrícola, né? Pautada ou embasada em tecnologias digitais. Isso aí você não tem dúvida que as grandes cooperativas brasileiras estão investindo em algumas dessas tecnologias que eu e o Fred mencionamos aqui. Vai ser uma realidade. Talvez no gráfico lá que a gente falou de 2030 vai aparecer também algum tópico desse, assim, a tecnologia digital chega para o médio, pequeno produtor, isso aí sem dúvida. Legal. Pessoal, tem mais algumas perguntas aqui, mas infelizmente não vai dar tempo da gente responder todas, então a gente responde para vocês no particular. Meninos, rapidinho para uma mensagem final para a gente poder encerrar. Eu agradeço a participação de todos, nossos contatos estão aqui no último slide, tira um print screen, manda um e-mail para a gente, porque a gente tem o maior prazer de atendê-los. Obrigado e boa terça-feira. Obrigado, faço das palavras do Fred as minhas. Obrigado a todos, boa semana e bom próximo ano, safra 2020-2021. E uma Amém. informação importante, nós vamos compartilhar aqui no chat, nesse instante, o link do nosso IoT Snapshot, que tem todas as informações que o Fred e o Vitor abordaram e muitas outras. Ele acaba se tornando um guia para os executivos de TI, para quem lida com a tecnologia no seu dia a dia. Exatamente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, meninos. Obrigada, Lu. E a gente espera vocês na próxima edição do Logicalis Webinar Academy. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal.